Bom dia e a paz do Senhor, amados e amadas irmãos que estão acompanhando mais uma transmissão da EBD Online, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho da classe dos adultos. Sejam todos muito bem-vindos em mais esta aula. Eu quero deixar um recado para você que ainda não se inscreveu no canal. Meu amado, eu quero te convidar. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber todas as notificações, todas as nossas programações. Nós temos conteúdo cristão para toda a família. Sim, se você acompanhar aí nos nossos vídeos, nas nossas playlists, temos acesso a várias programações para todas as faixas etárias. Desde crianças, adolescentes, jovens e adultos. Você não pode perder cada programação mais maravilhosa que vai abençoar a sua casa, a sua família. E agora, nós temos aqui para falar sobre uma lição maravilhosa. Talvez estão se perguntando o que a irmã Amanda está fazendo aí de novo, gente, invadindo aqui. Calma. Tô aqui só para falar algumas coisinhas para vocês importantes. Primeiro, já pega a sua revista, separe na sua casa, pega uma caneca, um café aí com a sua família, tá aí com seu cônjuge, com todo mundo de casa. Senta aí no sofá, na cadeira para acompanhar essa aula, a sua Bíblia, papel, caneta para você anotar. Nós teremos uma aula muito interessante. Eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler não, tá bom, gente? Você tem que acompanhar até o final para você saber. Então, bora começar a aula? Olá, paz do Senhor. Cheguei. Já foi feita uma prévia, né, da aula com a nossa irmã, minha filha, Amanda, né, que fez uma iniciação a respeito da lição que nós vamos estudar hoje. Então, a gente já reforça, né, a necessidade que você tem de compartilhar esse vídeo, essa lição com outras pessoas. Curtir o vídeo. Comentar. Esqueci de passar esse recado, pastor. É sério? Então você pode fazer esse trabalho agora e participar no chat, com perguntas. Isso a gente aí. quer que você realmente... Sinta aqui com a gente, né? É uma conversa, irmãos. Fica à vontade aí. Perfeito. Tá combinado, então, assim? Então, nós vamos já fazer uma oração e depois da oração nós já estaremos entrando no quadro Família Firmado na Palavra, com uma família linda, né? Que vai estar também abrilhantando essa aula desse domingo. Amém? Amém. Então, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esta oportunidade de nos conceder a oportunidade de estarmos participando mais uma vez de uma lição, de uma aula. Ó Deus, mediante a Tua palavra, que o Espírito Santo possa nos direcionar, possa nos guiar, que esta manhã possa ser uma manhã de edificação, que o Teu reino, Senhor Deus querido, possa ser proclamado por meio, Senhor Deus, deste vídeo. Nós agradecemos por tudo, Senhor Deus, por este dia, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada família que estará nos assistindo e que eles possam assim, ó Deus querido, ser agraciados pelo Teu poder. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos então, né, o quadro Família Firmada na Palavra. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Eu sou o José Henrique, essa aqui é minha esposa Poliana. Estamos aqui para poder ler hoje o texto áureo e a verdade prática. Pode começar, Poliana. Texto áureo e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. E a verdade prática diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, 1 ao 13, que diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que?
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Muito Amém. obrigado, irmãos. A gente agradece a oportunidade, agora volta com o EBD. Amém. Bom, amados irmãos, amadas irmãs, alunos da Escola Dominical, amigos que nos visitam por meio deste canal, convidados, que você possa, nessa manhã, ser bastante abençoados por meio desta lição. Nós estaremos estudando nesse domingo a lição de número 5, né? Hoje é dia 29 de janeiro, né, de 2023, e o tema desta lição vai falar sobre o avivamento na vida da igreja, certo? Vocês já viram, né, com a família que leu a palavra, essa linda família, que leu a leitura bíblica em classe, que é a base para que nós ministramos nesta manhã esta aula. Então vai falar sobre o avivamento na vida da igreja. Então nós estaremos estudando sobre o avivamento espiritual experimentado pela igreja primitiva no dia de Pentecoste. E também nós vamos ver sobre os efeitos, né, que esse avivamento causou na igreja primitiva. O batismo com o Espírito Santo, ele foi uma promessa, né, anunciada pelo profeta Joel, lá no capítulo 2 de Joel, no versículo 28, quando o profeta diz que o Senhor, nos últimos dias, derramaria sobre o Espírito Santo sobre toda a carne, que os filhos profetizarão, né, que os jovens, os idosos. Então, a abrangência, né, desse derramamento nos últimos dias seria sobre toda a carne. E esse batismo com Espírito Santo, ele foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus no seu ministério, né? Ele disse que rogaria, e depois ele disse para que os seus discípulos ficassem ali esperando, né, aguardando, né, em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, certo? Isso aconteceu justamente no dia de Pentecoste, também chamado o dia da colheita, a festa da colheita, que foi justamente o momento em que essa promessa, essa profecia, ela começa a se consumar, né, consolidar no seio da igreja, na igreja primitiva, certo? Então, após esse derramamento do Espírito Santo, imediatamente, né, estas pessoas elas foram induzidas a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo com grande poder. E nós vamos, irmãos, nesta manhã, tratarmos esta aula de uma forma bastante diferente, né? Nós temos uma diferente, surpresa, né? Um pouquinho diferente. Um pouco diferente, né? Porque... Tentar deixar mais dinâmico, mais interativo para os irmãos que estão acompanhando de casa também, né? Sentirem à vontade, quem sabe, né? Não vou contar muita coisa agora, não. Exatamente. Aguarda aí. Então, esperamos que você possa, com este formato também, sentir participante, como se nós estivéssemos presentes, né? Embora longe, mas como se você estivesse próximo de nós, e justamente fazendo com que você possa aproveitar ainda melhor a aula desta manhã. Então, vale a pena destacar, amados irmãos e irmãs, que esse derramamento do Espírito Santo, ele trouxe alguns aspectos, né, que vale a pena ressaltar. Sim. Né? O primeiro aspecto é justamente
a salvação de almas que aconteceu justamente após esse derramamento. A Bíblia fala que quase 3.000 almas de pessoas se converteram a Cristo e esse número foi crescendo. Então, na primeira pregação, uma evidência, né, latente do batismo com o Espírito Santo, do revestimento do poder, do avivamento espiritual, é a conversão maciça de pessoas de forma contínua e progressiva. E outro aspecto desse avivamento espiritual é que ele trouxe também uma mudança, irmã Amanda, no caráter dos discípulos. em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Espiritual, então, um avivamento social, moral. que ele não traga mudança de vida, nós podemos assim classificar que esse não é um avivamento genuíno. Então, o avivamento genuíno, ele leva as pessoas a evangelizar, a testemunhar do Senhor e também há uma mudança no caráter. É um poder sobrenatural, né? Poder não tem como sobrenatural. ser o mesmo depois de ser agido por esse poder. Exatamente, exatamente. Então, houve algumas mudanças que a gente vai ressaltar agora e que também nós vamos reforçar isso nesse bate-papo que a gente vai Soltou o spoiler fazer. aí, né? Opa, perdão. As expectativas estão sendo criadas, Exato. mas soltou um pequeno spoiler aí. Mas continua, pastor Tá bom. Elias. Então, como falamos, o primeiro aspecto foi a salvação de almas e o segundo aspecto foi a regeneração do caráter do crente, né, após esse derramamento do Espírito Santo. A Bíblia fala que havia ali uma comunhão plena, oração contínua e havia cooperação mútua, né, no que diz respeito ao suprimento das necessidades básicas das pessoas. Não precisava, amada irmã, que tivesse nenhuma campanha para que as pessoas doassem alimentos. Aquilo era natural, né? Natural Acontecia tudo das naturalmente. pessoas. Que bom seria, amados irmãos, se nós, nos dias atuais, constatasse as necessidades dos nossos irmãos e assim também pudesse ter essa generosidade. Foi um batismo de amor, né, que aconteceu também. Batismo de amor. Mudou de tudo. amor, de misericórdia. Foi algo assim, extraordinário que aconteceu na igreja primitiva e que isso, amados irmãos, que isso possa ser modelo para nós, que nós possamos buscar esse avivamento. A Bíblia fala que em cada alma havia temor, que possa gerar esse avivamento nas nossas vidas, temor a Deus, que tememos a Deus, que obedecemos a sua palavra de forma plena. Certo? E uma outra coisa que a gente pode, assim, evidenciar nesse avivamento, a Bíblia fala que eles perseveraram todos os dias, né? Todos os dias, na comunhão, no partir do pão, e perseveraram também na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos assim ensinavam, que nós possamos, irmãos, desta forma, fazer o nosso cotidiano, a nossa vida de fé, que ela seja baseada nesta graça, né, que o Espírito Santo derramou sobre os irmãos ali no início. Então, vamos já, né, irmã Amanda? Você quer comentar mais alguma coisa a respeito do que nós falamos, antes que a gente entre, né, nesse quadro que é tão assim, esperado, né, mencionado? Eu acho interessante a gente já começar a mencionar de um dos pontos que já foi citado nas outras lições passadas sobre o engano do sensacionismo. Antes que a gente entre para a segunda parte da nossa aula, é importante a gente mencionar, vou falar isso porque eu aprendi com o meu pastor Jairo, então eu gostaria de citar isso. Sou aluna dele. Então, que essa corrente, esse pensamento surgiu com Agostinho no século II. E o que é muito interessante pensar, eu já cheguei a pensar assim, pastor. Eu acredito que não só eu, como alguns dos irmãos, devem ter pensado que muitas vezes pode ter surgido por conta dos excessos que tiveram, né? Em algumas partes onde tinha um avivamento, onde tinha manifestação de dons no seio da igreja. Mas, na verdade, nunca foi o excesso. O excesso nunca foi o problema. O problema sempre foi e sempre será o pecado. O pecado que extingue o Espírito Santo, é o pecado que confunde as pessoas, é o pecado que faz com que o Espírito Santo não seja aceso no meio da igreja, nem no coração de qualquer pessoa. Então,
de fato, o nosso combate deve ser contra o pecado, para que isso não chegue nem só nos nossos pensamentos e principalmente ao nosso redor. Boa, muito bom, muito legal, né, esta informação, né, esse ensino, e que a gente possa não sermos como esses irmãos, né, onde o pecado tem se apoderado da vida das pessoas, de tal forma que ele nos afaste de Deus e também nos afaste deste poder maravilhoso que é o poder do Espírito Santo. É verdade. Certo? Que você nessa manhã possa possa aproveitar muito bem essa lição. Se você ainda não teve a oportunidade de estudar, de ler, que você possa fazer isso. Tá? Que tire, né, o máximo do proveito que esta lição possa oferecer para você nesta manhã. Porque o batismo com o Espírito Santo, como a própria palavra diz, é para vós e para todos aqueles quanto o Senhor assim chamar. É verdade. Primeiramente, você precisa o quê? Ser salvo, né? Ser crente, né? Para ser batizado com o Espírito Santo. Segundo, você tem que se arrepender dos seus pecados e você tem que buscar crer, né? Que essa promessa também é para vós. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida e vamos então, né? Agora a segunda parte, pastor? Vamos para a parte, né? Então vamos tão ver. esperada, né? Tão esperado. O que vai ser essa Comentada. parte? Amém? Não Então, sai daí, tem mais, hein? Amém. Então, chegamos agora nesse bate-papo maravilhoso, né, pastor Elias? Sim, evidente. Estamos aqui desses casais aqui. Vamos lá, se apresentar. Casal do lado direito, por favor, pode falar aí. Pai do Senhor, meus irmãos, quero já de imediato agradecer a oportunidade, né, pastor Elias e Amanda, por este convite, poder de alguma forma estar acrescentando um pouco ao reino de Deus. Meu nome é Hércules, sou diácono aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e esposo dessa moça maravilhosa que está do meu lado direito aqui. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Aline, também sou professora aqui da EBD, dou aula para as crianças e obrigada pela oportunidade, tá? Amém. Amém. Então, esse lado aqui esquerdo, esse casal forte aí. Vamos lá, irmão, pode falar. Pai do Senhor, amados irmãos, meu nome é Alessandro, sou diácono aqui na Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Estou acompanhado da minha maravilhosa esposa, entendeu? Para juntos estarmos aqui Muito amor, hein? com meu pastor e todos os irmãos para a gente estar conversando a respeito da aula, para a gente estar aprendendo e ajudando a todos vocês a aprenderem conosco. É isso aí, amém. Eu achei legal que cada um deixou um elogiozinho para a esposa. É isso aí, gente. Maravilhoso. Nessa manhã aqui, amor. Faltou lição, né? A Lisiane falou, quero ouvir sua voz, irmão. Fala aí. Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Lisiane, dou aula aqui na EBD também para a turma dos primários. É uma honra estar aqui com os irmãos também. É isso aí, a tia Lise. Então, para esse bate-papo aqui continuar, vamos voltar para o nosso assunto da nossa revista, né? Que está falando sobre o avivamento na igreja. O avivamento na vida da igreja. Exatamente. Muito obrigada, pastor Elias. Por isso que ele é o pastor. Então, a primeira pergunta, assim, olha só, vamos direcionar aqui. Primeira pergunta, pode fazer para o irmão Hércules? Pode ser? Pode. Irmão Hércules, fale um pouco para nós o que você pensa, o que você visualiza, o que é o sensacionismo. Então, irmã Amanda, ela é uma visão, né? Assim como os nossos pastores têm nos ensinado, é uma visão baseada, primeiro, né? Ela é baseada no preconceito, primeiramente, é uma visão preconceituosa. Ela também é uma visão antibíblica e anti-histórica, né? Se você olhar a história mesmo da igreja, a gente não vai ver ninguém defendendo, né, que os dons cessaram no período apostólico. E ela também é uma visão filosófica, né? Porque se Deus, ele de fato, ele não faz mais os seus milagres, então, assim como o pastor Jairo nos ensinou, ele é um deísmo, né? Ele existe lá na eternidade, mas ele não se interfere na humanidade, ele não está nem preocupado com as nossas atitudes aqui. Então, ela é uma visão por inferência, né?
ela tem que ser distorcida alguns textos das Escrituras para a gente poder entender esse tipo de visão. Então, ela é uma visão antibíblica, eu vejo dessa forma. Perfeito. Que o nosso amado irmão diácono Hércules, né, explanou aqui a respeito do cessacionismo, né, que é uma corrente, né, da teologia reformada, né, que muitas igrejas históricas adotaram, né, é uma teologia academicista, né, vindo do estudo, né, e não simplesmente da própria palavra de Deus, que justamente eles alegam, né, que os dons espirituais eles cessaram, né? Aquilo foi justamente para aquela época e que hoje isso não pode ser evidenciado, né? Um tremendo absurdo, né, diante dos fatos, né, do que aconteceram na igreja ao longo da história, né? Então é negar justamente a própria palavra de Deus que disse que esse dom, né, era para aqueles tempos e para os tempos, né, que viriam, certo? Então, certo. Mas a gente é um povo que crê, como diz de maneira teológica, na continuidade dos dons. Mas voltando para isso, depois de esclarecer um pouco sobre o cessacionismo, eu queria saber dessa bancada cá, essa bancada esquerda aqui. Quais seriam, então, as condições para receber o batismo com o Espírito Santo? Ok. Então, irmã, o batismo com o Espírito Santo a gente aprende, né, com os nossos pastores e também na prática, né, porque a gente vê as coisas acontecerem aqui na nossa igreja, a gente vê as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, né, e a gente aprende teologicamente, né, através da Escritura, como que se busca o batismo com o Espírito Santo, as experiências bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Então a gente vê que para se alcançar essa graça, né, é necessário a gente estar na presença de Deus, com o coração puro, né, buscando a Deus em oração, jejum, né, e se alimentando da sua palavra, né? Por isso a gente tem um pacto aqui na igreja, no qual envolve essas coisas, e é isso, e a gente, né, busca isso e encontra, porque aquele que busca, encontra. É verdade. certo. Verdade. Resumindo, né, o que precisa, as condições, né, que a pessoa ela precisa, né, para receber o batismo com o Espírito Santo, é justamente a resposta, né, que Pedro ele disse para os irmãos depois que eles receberam o Espírito Santo, né, e foi perguntado: e agora, o que nós faremos? Aí o que Pedro responde, né, que vocês arrependam-se, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a condição assim inicial para que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo é que ela seja crente, que ela seja um cristão, né, que recebeu a bênção da salvação, certo? E que ela realmente receba a salvação e que ela obedeça à palavra de Deus e que ela busque o batismo com o Espírito Santo, né? Porque essa promessa, como o apóstolo falou, é justamente para todos, né? Para todos aqueles que creem, né, e que buscam, né? Mas a condição assim primordial é que a pessoa seja crente, né? Os discípulos, né, quando eles estavam reunidos, eles tinham passado pelo processo da salvação, da conversão. Era já uma igreja não estabelecida, né, mas era uma igreja preparada, certo? E no dia de Pentecoste é que há realmente essa inauguração, né? O nascimento da igreja no dia de Pentecoste, e justamente porque por meio de cristãos que já receberam, né, a salvação por meio de Jesus Cristo, né? Sim, e falando em Pentecostes, agora eu quero ouvir um pouco das irmãs, as amadas aqui, porque, citando sobre Atos 2, onde inicia, né, ali o avivamento, onde a igreja se inicia, a igreja primitiva, eu queria saber, assim, de vocês, analisando esses textos de Atos, o que o avivamento espiritual
trouxe naquele tempo? Quais foram as consequências que esse avivamento gerou, tanto nas pessoas quanto no seio da igreja? Eu vejo que foi uma volta, né? Assim, as pessoas viam que as pessoas amavam ali a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus assim sendo visível. Jesus fez algo, né? Ensinou os discípulos, disse para eles esperarem lá em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, e eles continuaram aquilo ali que o Senhor fez, né? Que Jesus fez. Então, essa manifestação, o ensino do Evangelho, essas coisas que trouxe esse avivamento ali, eu entendo assim depois de Atos. Lisiane? Perfeito. E naquele momento em diante, eu creio que a ousadia da pregação ficou muito mais potente. Né? Desde aquele momento em que eles foram revestidos, que foi público, que foi visto por todo mundo, que as pessoas viram aquilo e ficaram, né, atemorizadas com aquilo que estava acontecendo, e da forma com que a igreja se levantou, cheia do Espírito Santo, para pregar o evangelho dali para diante, foi um marco, né? O poder da ousadia da palavra, né? De pregar o evangelho com ousadia mesmo. Acho que isso foi um marco muito importante também. Exatamente, exatamente. E o que eu acho legal também é que isso não mudou apenas na questão de eles serem usados para testemunhar e pregar, mas isso mudou o convívio entre eles mesmos, porque eles eram tão generosos, né? Ali fala que eles tinham corações tão generosos que eles depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos e distribuíam entre si. Ou seja, não tinha preconceitos, não tinha divisões, cada um se ajudava, era de fato um amor fraternal. Então, somente esse Pentecostes, esse avivamento para produzir isso na igreja, né? Uma mudança tanto interna quanto externa. Irmã Amanda, então você está querendo dizer que os frutos do Espírito ficam mais evidentes depois do Pentecoste. É verdade. É isso que a Bíblia nos mostra, né? É isso aí. E a palavra que Jesus deixa, né, para os discípulos, quando orienta, né, diz para que eles vão para Jerusalém, é que eles receberiam poder, né? Poder. E a gente pode observar esse cumprimento na vida do próprio apóstolo Pedro. Porque antes ele tinha negado Jesus 3 vezes. E eles estavam ali obedecendo de estar ali reunido, orando, buscando a Deus, mas eles estavam meio tímidos. E de repente, né, como diz o próprio texto, né, que o Espírito Santo ele desce sobre aquele povo ali, a mudança, né, a ousadia, a autoridade com que eles falavam era totalmente diferente. Então, essa grande graça, né, que o mover do Espírito Santo produz na vida daquele que vai transmitir a palavra, né? Então, é necessário que o pregador ele transmita a palavra de Deus cheio do Espírito Santo, porque certamente ele tem mais autoridade. E é justamente o avivamento, ele trouxe o que a irmã Amanda falou. Ele trouxe várias mudanças, né, na vida da igreja que ali começou, né? Então, a questão da generosidade, a questão do temor a Deus, né? A Bíblia fala que eles temiam a Deus, eles perseveraram na doutrina, né? Unânimes. O mesmo pensamento, comunhão, partir do pão, tudo era... Então, o mesmo Espírito trouxe unidade, né? Exato. Trouxe unidade. Um detalhe também muito importante é ver como esses discípulos eram antes do Pentecoste. Como eles eram tímidos, né? Depois do Pentecoste, você vê Pedro com ousadia. É verdade. Então, você vê a diferença, é nítido, né? É verdade. Eu creio, assim, que o Espírito Santo ele não é só uma capacitação. É verdade. De Atos 1:8. Eu creio, assim, nessas manifestações que nós vemos isso em Atos 19, né? Aquele grande avivamento na igreja de Éfeso. O povo totalmente ali, Perfeito. era um povo gentil, eles começaram a jogar fora os seus ídolos. E era onde era banhado ali o templo da deusa Diana, né? Então, olha, o interessante também é que antes eles tinham medo de falar que eram cristãos. Agora, eles estão dispostos a morrer por causa de E são reconhecidos, né? Em Antioquia foram reconhecidos como cristãos, né? Nem precisaram falar. Após esse evento, né, após a pregação deles,
para pessoas de várias nações ali, né? Se converteram quase 3.000 pessoas, Quase né? 3.000, né? Então não foi uma pregação rasa, né? Foi uma pregação cheia do poder, né? Isso É aí, verdade. isso aí. É verdade. Somente o poder de Deus que pode mudar de fato as vidas, né? A gente percebe que muitas vezes, eu estava conversando com o pastor Jário, a gente falando sobre a questão de pregações em que muitos reformados têm. Falam, essa é a grande pregação, essa é a grande pregação. Só que, de fato, aí ele citou, como ele cita, né, em muitas de suas pregações como de Jonathan Edwards, e a gente pega Charles Finney, por exemplo, que é aquele que crê na continuidade dos dons. Só que muitas vezes ele foi muito criticado por essa bancada reformada, por justamente condenar aquilo que ele pregava, mas é aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E, de fato, onde Charles Finney E o passava... apelo também, né? Que ele fazia o apelo, ele era Sim, condenado. era condenado, herético e várias coisas. Mas onde Charles Finney passava, as pessoas caíam de joelhos, choravam. Isso por conta do poder de Deus. Então, o que eu vejo, como os irmãos citaram sobre Pedro, a ousadia dele, Pedro não era um homem douto. Pedro não era um homem cheio do conhecimento. Pedro era um homem humilde. Mas assim, para Deus de fato mostrar aonde Ele quer manifestar o seu poder, em corações quebrantados, humildes, para que não se exale a sabedoria humana, né? Que é loucura, né? Mas que exale de fato o poder de Deus nos homens. Amanda, também assim, eu penso que o orgulho por causa da teologia, né, do aumento do conhecimento, então esse orgulho gera um bloqueio junto com a não experimentar o poder de Deus. A incredulidade, porque né? aquele que não experimenta não conhece. É verdade. É verdade. É verdade. Só relembrando aqui, algumas experiências que a gente tem aqui, né? E às vezes eu fico assim, até triste de pensar que as pessoas apagam, extinguem o Espírito Santo. Abafa. E a gente vê que essas obras, o incrédulo olha e vê, nossa, realmente tem um Deus, entendeu? Eles olham essas obras pelo poder do Espírito que a igreja faz. Esse é um processo, né? O avivamento é arrependimento, é oração, é volta à palavra, é jejum. E essa manifestação, ela vai vir, a manifestação do poder de Deus, a pregação do poder de Deus, a pregação com ousadia. E o uso dos dons, os dons espirituais atuando em nosso meio. E você vê assim, você chega para uma pessoa e fala para ela algo que só ela e Deus sabe. Aí a pessoa... O que está acontecendo? Como assim? Gente, é Deus, só pode ser Deus. E ali Deus é glorificado nisso. É verdade. E eu creio assim, que o evangelho ele avança por conta desse poder. É verdade. É verdade. Se eu estiver errado, por favor, pastor, me corrija. Mas esse poder, ele é resistível, né? Porque Jesus falou que eles resistiam ao Espírito Santo, né? Verdade. Sim. Então, assim, apesar de ser o poder de Deus, ele é resistível. Quem não quer, não tem. É verdade. O próprio Jesus, ele afirma isso, né? Quando ele está para ser assunto ao céu, quando ele deixa a mensagem para que eles pregassem o evangelho, né, a toda criatura, e ele diz, né, que estes sinais, eles seguirão aos que crerem. Então, o crer é primordial, né, para que o homem, né, o cristão, o crente, ele possa receber o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, né? Precisa desejar, né, irmã Aline? Boa palavra, almejar essa graça, né? Nós podemos dizer, né, a segunda bênção, como muitos reformados criticam, né? Nós que somos pentecostais, de ter uma outra bênção além da salvação. Mas, na verdade, é realmente uma segunda bênção, né? Os crentes, quando receberam o batismo com o Espírito Santo ali, eles já eram salvos, né? Eles já eram salvos, mas eles não tinham ainda esse poder, né? O Espírito Santo, né? Esse dinamismo, né? Justamente para pregar a palavra de Deus com ousadia
E interessante que a gente pode observar que quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa, após ele receber, né, como um sinal o Espírito Santo. Depois do batismo, ele recebe, né, o Espírito Santo, e a Bíblia fala que ele desempenhou o ministério dele pelo Espírito Santo. E a igreja, justamente da mesma forma, eles não tinham o Espírito Santo. Jesus tinha dito que ia rogar, né, ia pedir para que eles recebessem o Espírito Santo. E ele prometeu, ó, vão para Jerusalém, que vocês vão ser do alto, né, revestidos de poder. E a igreja recebeu esse batismo justamente para que iniciasse o ministério, né, desse evangelho que chegou até nós. Né? Nós hoje somos alcançados, né, pela graça de Jesus e pelos homens, né, que cheios do Espírito Santo, que vieram, né, e trouxeram a mensagem, como aconteceu aqui no Brasil, né, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, né, movidos pelo Espírito Santo, profetizados, né, revelados que eles viriam para cá. A irmã Celina, hoje, que foi batizada, o Espírito Santo. É muita graça, né? É fantástico todo esse mover sobrenatural do Espírito Santo na vida da igreja, né? É verdade. Glorioso. Então, eu acredito que, para a gente tirar de conclusão, eu queria saber de vocês. Vocês acham que tem como uma pessoa, uma igreja, desenvolver um ministério sem passar pelo avivamento, sem ter um batismo do Espírito Santo? É possível ter um ministério influente e atuante? Então, ao meu ver, essa igreja, ela pode até ser chamada de igreja, mas ela está fadada ao fracasso. Isso é óbvio, né? E assim, não é menosprezo, mas nós temos visto isso nas igrejas históricas, né? Como elas não crescem, apesar do crescimento não ser uma evidência que Deus está operando, mas toda igreja que tem poder, ela cresce. E isso é óbvio em Atos, né? 3.000 almas, depois 5.000, depois a multidão dos que criam. Glória a Deus. Então, eu não posso dizer que não é. Então, assim, eu creio que sim. Assim, a igreja ela precisa desse poder. Quem seria Paulo, né, escrevendo as suas cartas para as igrejas sem o poder de Deus? Né? Verdade. Ele mesmo foi chamado de charlatão, né? Por causa dos seus poderes, ele foi chamado de charlatão, de mentiroso. Então, imagina, se o apóstolo Paulo, né, com toda aquela ousadia, ele foi chamado de charlatão, né, logo nos primeiros séculos. Então, assim, essa é a minha pergunta para quem está escutando também. Será Lança aí, que irmão. Paulo conseguiria fazer o que fez sem o poder do Espírito Santo? Responde no chat, nos comentários. No chat. Irmã Alessandra quer falar também. Sim. Então, existem muitos ministérios de várias igrejas, pessoas estudadas, né, pessoas que passam anos estudando para poder ensinar, né? Então, tem várias igrejas que têm pessoas que são treinadas para ensinar. Porém, sempre vai faltar, sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, vão ter problemas que não vão ser resolvidos, porque são problemas que só se resolvem com o poder de Deus. Né? Apesar de terem todo o ensino, né? Apesar de serem doutores, né, em algumas áreas, vão lecionar, vão ensinar. De repente, um ministério de uma igreja de ensino ou infantil ou alguma coisa, eles vão ministrar, né, com todo aquele conhecimento, porém, aqueles problemas mais graves, interiores, aqueles problemas que não aparecem, mas que estão lá, né, e que vão levar as pessoas para o inferno, esses eles não vão ter condições de tratar. Eu penso, né? Correto, está certíssimo, né? Eu concordo plenamente com vocês, né? E como foi falado, vocês que estão nos ouvindo, vocês também podem comentar, falar sobre isso. Perguntar no chat. Tá? É extremamente necessário, né? É primordial que uma igreja, né, para que ela possa cumprir realmente a mensagem, a missão
né, de evangelizar, de pregar o evangelho, é que ela seja movida pelo Espírito Santo e que ela tenha realmente no meio dela essas evidências, né, vindo com salvação, com batismo com o Espírito Santo, com libertação de pessoas que estão oprimidas, com curas, né, como falei anteriormente, foi essa mensagem que Jesus ele disse, né, para os seus discípulos, né, que eles pregassem o evangelho a toda criatura, né, e que no nome deles, né, eles fariam, né, esses milagres que hoje acontecem. Então, Jesus não disse isso somente para aquele tempo, né? Uhum. É para todo tempo, né? Até a volta dele, né? Então, se a gente observa, né, que, como foi falado aqui, só numa primeira manifestação do Espírito Santo, que foi justamente o batismo com o Espírito Santo, que causou uma comoção, né? Ali tinha mais ou menos umas 15 nações reunidas ali, e de repente eles veem aquele fenômeno sobrenatural, né? E aí eles começam a questionar, né? Por que está acontecendo isso? E Pedro fala, isso foi que o profeta Joel, né? Hoje, para nós, a gente pode falar bem assim, né? Isso foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Né? Então, nós temos hoje Pedro usou a palavra para explicar um fenômeno, e nós podemos usar a própria palavra que está lá em Atos para explicar o que hoje acontece em nosso meio, que aconteceu na Rua Azusa, que realmente salvou, né, o cristianismo, porque estava realmente numa situação deplorável, né? Então, depois também disso, a gente observa mais sinais, né? E a cada dia, a Bíblia fala que a cada dia o Senhor ia acrescentando a cada um, né? Depois acontece a cura, né, daquele coxo lá na Porta Formosa, o número já passa de 3.000, já passa para 5.000, certo? Então, como a irmã Amanda perguntou, é impossível que uma igreja ela possa se estabelecer manifestando realmente a presença de Deus, a glória de Deus. Deus manifesta-se no meio da igreja, no meio do seu povo, por meio disso. A palavra ela tem que ser pregada, mas ela precisa ser acompanhada, né, com essas operações, né, Pastor, do Espírito Santo. Eu estarei convosco até a consumação do século. Será que era só naquela época que Jesus estaria? É verdade. Né? Então já é uma grande contradição, né, do que as pessoas, o sensacionista, e essa né, geralmente. presença dele, estarei convosco, é o Espírito Santo, né? Sim. Porque ele mesmo, é o a pessoa, exatamente, a pessoa dele, né, iria voltar para o céu, né? Isso aí. Uhum. Então, Perfeito. A igreja nasceu no avivamento espiritual. A igreja só permaneceu por conta das manifestações espirituais. Então, não tem como a gente sobreviver no mundo que a gente está. Os seus filhos, os nossos filhos, assim, estou profetizando, os nossos filhos, né, os nossos filhos, as crianças, nossas crianças, digamos assim, não tem como sobreviver neste mundo caótico, nesse mundo mau, se elas não forem impactadas pelo poder do Espírito Santo. É isso aí. Se não forem revestidas do poder de Deus. É verdade. Tem uma coisa que o pastor Jário fala muito, e essa é um detalhe muito importante, e isso resolve todas as coisas. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um curso, talvez superior, né, as crianças mesmo, talvez não vai ter essa disposição. Às vezes nem para fazer um curso, os pais às vezes não têm uma condição, mas tem algo que resolve tudo, e é de graça, é o batismo com o Espírito Santo. É verdade. Né? E aí você vai ver uma criança obedecendo os pais. Às vezes não precisa nem de fazer o curso. Né? Mas um dia um culto vem no domingo, se quebranta, cheio do Espírito Santo. É uma outra criança, um outro marido, uma outra esposa. Verdade. Então, assim, o batismo com o Espírito Santo resolve até as questões sociais, né? Entre famílias, entre patrão e empregado, todos os âmbitos ele resolve. É um movimento pessoal e coletivo, né, que tem como acontecer, né? Muitas vezes o coletivo pode demorar um pouquinho mais, mas o pessoal, os pais, os filhos podem estabelecer no seu próprio lar, né? Porque isso é uma questão de Deus, de cima para baixo, né? É Deus que vai mandar esse avivamento conforme a nossa busca e sede. E aí
Traz uma capacitação total da pessoa, né? A pessoa ela é Verdade. mudada em muitas áreas, né? E ainda falando a respeito do poder do Espírito Santo, a gente vê na história, em momentos cruciais, a pregação com poder que causou temor no mundo, né? Foi a pregação cheia do Espírito Santo, né? Que foi decisiva em muitos momentos da verdade. história, né? Da humanidade, através do temor que essa pregação causou, né? Do mundo ver, né? Essa manifestação que eles não conseguem explicar. Então, isso aí foi muito É a diferença. poderoso, né? Isso aí. E interessante a gente também frisar que a gente não deve, né, se preocupar, né? O obreiro ou quem for fazer uma pregação, ele não deve, por exemplo, também deixar de procurar, né, ter, né, uma boa homilética, né, uma boa hermenêutica, fazer uma exegese do texto, mas isso por si só não vale de nada, certo? Isso é importante para aprimorar, né, no caso, o ministério do obreiro, mas isso em si, ele não traz, como é que fala? Glória, muitas vezes, para Cristo, muitas vezes traz a glória para o homem, né? As pessoas passam a admirar aquela pessoa, né, pela sua eloquência, né, a sua homilética, né, e isso de forma nenhuma ela traz glória para Cristo, né? Então a manifestação do poder de Deus na vida da pessoa, né, quando está ministrando a palavra de Deus, ela certamente Cristo, ele vai ser evidenciado, o poder de Deus, a glória de Deus vai ser evidenciada e, na verdade, o homem ele tem que desaparecer, né, nesse cenário. Então, quando uma pregação ela traz muita atenção para a pessoa e não para Cristo, tá uma coisa errada, né? Então, precisa-se, né, que e, na verdade, o Espírito Santo ele veio com esse propósito, né, de glorificar a Cristo, né, e não tampouco o homem. Mas por que, pastor? Uma pessoa com muita retórica e muito conhecimento didático, às vezes não tem poder de Deus, né? Não tem poder de Deus. Então, às vezes, pode até convencer pela retórica, pelo jeito de falar, igual a gente vê em programas de televisão, pessoas que falam muito bem, né? Pessoas que convencem multidões, mas convencem com palavras e não com poder. Isso aí. Ou seja, não acontece a mudança, né? verdade. Mas a adesão, a aceitação de isso uma aí. mensagem, né? E os homens que a gente observa, né, que foram, né, no caso, um dos precursores, né, do mover do Espírito Santo da igreja, né, foram homens como a irmã Amanda aqui falou, como Pedro. E Pedro era um pescador, ele era indouto, né? Era um homem que ele até causou uma admiração, né? O William Seymour, né, que foi justamente Negro, né? negro, E tinha ele um preconceito também era um homem que não era de muito estudar, né? Então, não está nessa questão, né? E todas estas coisas que esses homens, eles assim manifestaram, eles trouxeram a glória para Cristo. Pedro, ele até repreende, né? Quando mas João, ele cura, né, aquele coxo, que eles começram a olhar para ele com um olhar diferente, né? Ele repreende, peraí, eu sou homem igual vocês, né? Não foi por minha, né? Mas foi pelo intermédio do Espírito Santo, pelo poder de Cristo, né? Então foi esta a preocupação que esses homens tiveram, justamente de cumprir, né, a mensagem, né, do Senhor da Seara, e o louvor e a glória é para Ele, né? E pessoas que, aos olhos do mundo, muitas vezes foram marginalizadas, né, e desprezadas, mas que em Deus encontrou nelas um coração quebrantado, né, que pôde dar lugar, né, para serem usadas, né? Que talvez Deus no confunde, orgulho né? dos homens
né, dos grandes sabidos, né, isso Deus não aí. encontrou um coração quebrantado e humilhado para poder atuar, né? Como Paulo fala, né? Deus ele escolheu as coisas desprezadas, né? As que não são, né? Para confundir As aquelas que que são. são, né? Então, é esse Deus, né? O pastor falando sobre essas pessoas, né, que eu às vezes vejo que muitos estudam para pregar, para responder perguntas, né, ou até mesmo para confrontar, debater. E eu sempre entendo assim, nós precisamos de estudar a palavra de Deus porque nós amamos a palavra de Deus, né? Só que eu vejo que essas pessoas elas vão até certo ponto. Porque eu imagino que uma pregação com o poder de Deus ela é inquestionável. Eu acho que ninguém consegue questionar. Porque eu me lembro de Estevão, ninguém resistia à sabedoria dele. Então é algo que você está ali com a palavra de Deus e com o poder. Com a palavra de Deus e o poder, isso se torna inquestionável, não tem como. Convence todos. É verdade. É verdade. Se eu não me engano, foi até o próprio Charles Finney que ele disse que quando você lê a Bíblia, leia de joelhos, para que o Espírito Santo possa te dar, né, no caso, a interpretação, né, daquilo que você está lendo. Né? Então, nós temos, é claro que a gente não pode, de forma nenhuma, abrir mão, né, de pessoas que estudaram a palavra de Deus, né? Tanto é que o próprio Senhor diz que Deus ele chamou também alguns mestres, né? Mas a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vos ensinará todas as coisas, né? Ele guiará. Então é claro que a gente não pode abrir mão de ler, né? Mas que a gente possa também ter, né, a graça de Deus por meio da oração, por meio da busca, né, para que o Espírito Santo de Deus possa realmente nos esclarecer. E a gente também conversar, né, com os nossos pastores, né, que também nos instrui, né, muito bem, né, que tenha realmente a responsabilidade, né, pelas nossas vidas espirituais de nos conduzir no caminho, né, Verdade. que Deus assim colocou eles para essa tarefa, né? Eu acho que a chave aí é onde a pessoa coloca a expectativa, né? Que às vezes ela coloca a expectativa na própria capacidade teórica que ela vai adquirir com os estudos, né? Enquanto se ela estudar buscando, sabendo que ela vai achar, que Deus vai dar a graça para ela dela compreender aquilo ali, aí é que vai fazer toda a diferença. Se a expectativa dela está na própria força do quanto que ela vai estudar para conhecer, ou se ela sabendo que buscar na palavra, Deus vai dar a graça dela ter o conhecimento e o discernimento, né, espiritual. Então, isso aí. acho que a diferença É é essa verdade. mesmo. As motivações, né? Então precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Mas agora, o que um coração avivado faz, com muita graça, com muita alegria, com muita generosidade, todo mundo em uma só som faz o quê? Ele oferta! Fez igual criança aqui, né, gente? Oferta, todo mundo sabe. Aí embaixo está aparecendo os dados bancários. Você pode estar ofertando pelo Pix, pelo PicPay, pelos dados que aparecem na tela de maneira digital. Ou talvez, se você quiser fazer uma visita, você, meu visitante, está assistindo aí, é da região da Grande Vitória, de Cariacica, quer fazer uma visita, nós vamos te receber muito bem. Hoje o culto é às 18 horas, você pode trazer a sua oferta, participar conosco, né, de um culto abençoado. Mas, pastor, temos também uma campanha maravilhosa, diz aí. Isso, perfeito, perfeito. Vai estar aparecendo aí para vocês a imagem, né, desse espaço, né, que nós estamos hoje reunidos, mas a intenção é que nós compramos esse espaço e por isso a igreja ela lançou, né, levantou aí um desafio dos Bilvalentes. Você pode fazer parte desse grupo, né, onde vai estar contribuindo para que esse projeto de Deus possa ser concretizado nos nossos dias. Tá? A intenção nossa é justamente para que seja um lugar onde Deus ele Glória a manifestará a sua glória,
salvando vida, E já tem manifestado. libertando, tem feito coisas extraordinárias Glória a Deus. em nosso meio. Mas nós queremos ir além, né? Nós estamos com um projeto, né? A igreja, né? O grupo de evangelismo aí, de 1.007 almas para o Senhor. Então, todo este propósito é justamente Isso para aí. que nós possamos cumprir a ordem de Jesus de pregar o evangelho, de ajudar as pessoas a encontrar o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, amém. Isso aí. Vamos com o louvor, então? No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu o vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Em cada veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com servos de Jesus, foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que quer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Amém. Esse louvor da harpa, poder pentecostal, hein, irmão? Você está aí glorificando a Deus na sua casa, com a sua família, né? Glória a Deus por isso. Gente, se a gente continuar aqui, esse bate-papo vai rolar, porque todo mundo Os quer irmãos falar. falam. Tem gente que falava que não ia falar, mas tá falando. Alessandro. Mas é isso aí, né? O bate-papo tem que rolar. Qualquer dúvida, fale no chat. Pastor Jário, pastor Jefferson tá aí para responder. Responde, é isso aí. Responde aí. Os universitários. Os universitários, fala aí pra nós. Então é isso, vamos concluir então a lição. Agradecer a oportunidade de cada um que está aqui. Esses dois casais abençoados, maravilhosos. Amém. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Eu aprendi. Conosco, né? Gostado também. E possam ser edificados. Tá? E quero também, desde já, agradecer, né? Essa dupla de casal, né? Que esteve aqui conosco. O diácono Hércules, a irmã Aline, o diácono Alessandro e a irmã Lisiane. Né? Sejam bem-vindos, né? E voltem sempre.
Traga mais gente. Tá bom? Traga mais Deus visitante. possa abençoar a vida de vocês. A gente que agradece essa maravilhosa oportunidade. Bem, pastor, a gente também está muito lisonjeado, né, de estar participando, eu e minha esposa, né? Era algo que a gente estava até com o coração, assim, né? Mas aí na hora que conseguimos... Mas foi descontraído, não foi? Amém. Amém? Tá bom. E você aí em casa, né? Espero, né, que você possa não ficar somente nas palavras. Na teoria, né? Na teoria, mas que busca ser avivado espiritualmente. Vem aí, sentado no sofá. Venha pra cá hoje à noite. Amém. Amém. Isso aí. Receber Amém. aí. Glória a Deus. Vamos orar então, né? Vamos. Ora, Diácono Hércules. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de, mais esse domingo, podermos aprender um pouco mais da sua palavra, Deus. Te pedimos para que o Senhor, meu Deus, traga esse avivamento espiritual a cada um, meu Deus, que está aqui e à sua igreja, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, queime o nosso coração e possa queimar, meu Deus, os corações daqueles que estão, meu Deus, nos assistindo neste momento. Que este culto, meu Deus, mais à noite possa ser um culto avivado pelo Teu Espírito Santo também, meu Deus. Em nome de Jesus te pedimos um domingo abençoado. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe Deus o abençoe, seu irmãos. domingo. Tchau. Tchau.